eu seja simplesmente o canal, mas que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Que o Senhor nos dê entendimento do recado que o Senhor quer para cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando eu falei que Deus, que nós entendamos o recado, pode ter certeza, você que entrou aqui hoje, Deus tem um recado para a sua vida hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus tem um recado para você. Então, que você preste atenção e você entenda aquilo que Deus quer. Provérbios. O livro de Provérbios é um ajuntamento, é uma compilação de escritos. Ele foi escrito por quem? Alguém sabe? Eu também achava que era Salomão, mas não foi só Salomão. Foi Salomão, foram alguns sábios. Foi um homem chamado, eu não consigo guardar o nome dele. Aqui, ó, Agur. Isso aí eu vou dar, depois nós vamos voltar mais pormenorizadamente. O rei Lemuel também escreveu um capítulo de Provérbios, da tribo de Massá. Então, Provérbios foi escrito por algumas pessoas, a maioria foi Salomão. Salomão escreveu um tantão, e nós vamos ver aqui quanto depois. Mas o que fala o livro de Provérbios? Fala sobre sabedoria. Sabedoria em quê? Sabedoria na nossa vida, no relacionamento meu comigo mesma. É redundância, mas é isso mesmo. Fala em sabedoria nos nossos relacionamentos sociais. Fala em sabedoria nos nossos relacionamentos familiares. Fala em sabedoria nos nossos relacionamentos profissionais. E fala em sabedoria em toda a nossa vida. Seja qualquer a situação, nós temos que ser pessoas sábias. Nós temos que ser pessoas que temos uma forma talvez um pouco mais focada em lidar com a situação. O que é sabedoria? Alguém poderia me auxiliar num sinônimo de sabedoria? Não, sabedoria não é conhecimento. O discernimento está, sim, dentro da sabedoria. Vamos separar uma coisa muito comum de se... Sumiu a palavra. De se achar que uma é igual à outra. Conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é você adquirir novas perspectivas sobre novos assuntos. Você pode adquirir conhecimento aonde? Escola, livros, estudos. Isso tudo traz para nós conhecimento. Por exemplo, se eu fiz um curso, eu tenho conhecimento numa área, eu tenho um conhecimento maior numa área. Por quê? Porque aquela experiência que eu vivenciei naquela área, me trouxe uma gama de informações maiores. Então, esse é o conhecimento. Qual que é a diferença entre a sabedoria e o conhecimento? O conhecimento eu posso adquirir. Por exemplo, eu comecei a fazer um curso de enfermagem numa universidade federal. Isso não é exemplo, eu comecei mesmo. Não terminei não, mas eu comecei. Então, o que acontece? Em alguns aspectos da vida
da prática, do praticante de saúde, eu tenho um conhecimento. Você é uma pedagoga, por exemplo. Em alguns aspectos, numa área acadêmica, você tem um conhecimento maior. Por quê? Porque nós estudamos. Então, conhecimento nós adquirimos. Nós procuramos e adquirimos. E sabedoria? Onde que está escrita a sabedoria? Nós vamos ver aqui que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Essa sabedoria aqui, ninguém pode adquirir por ela mesma. Ela vem de Deus para nós. Esse feeling de lidar com as situações, essa experiência de focar muitas vezes situações favoráveis ou adversas, isso vem de Deus para nós. Isso nós temos que buscar em Deus. É o que a palavra de Deus falou no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, ou em outras versões, da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esses loucos aqui são aquelas pessoas que não dão crédito a Deus. São os loucos, são aquelas pessoas que não conhecem a parte espiritual, que é a palavra de Deus. Está entendido? As diferenças? Então, vamos partir. A coletânea dos provérbios agrupados e preservados neste livro revela como a fé monoteísta de Israel em um Deus vivo afetou a vida comum de um povo. A fé monoteísta de Israel é que existia e existe um só Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Isso não é uma verdade. O único caminho que leva a Deus que a Bíblia fala é o qual? Jesus. Jesus falou assim: eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, só através de Jesus é que nós temos acesso a Deus. Tá? Gente, se alguém tiver alguma discordância, se alguém tiver alguma pergunta, é muito bem-vinda. Não sou dona da verdade. Eu estudei, mas não detenho toda a verdade. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou não concordar, tem plena liberdade, e eu falo isso na essência mesmo, de levantar a mão, questionar. Se eu não souber a resposta, vou procurar, tá? Mas aqui não é só eu falando. Eu gostaria que houvesse a participação dos irmãos também. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês acham que o livro de Provérbios, ele ficou restrito ao Velho Testamento? Isso foi uma coisa que eu também descobri. Achei muito legal. Não. O livro de Provérbios é citado no Novo Testamento, e nós vamos ver isso aqui. Citado por Pedro, citado por Paulo, citado pelo próprio Jesus. Tal é a profundidade e a quantidade dos ensinamentos que o livro de Provérbios detém. Esse livro tem 31 capítulos. A princípio, ele foi escrito como nós o temos hoje? Não.
ele foi escrito de uma forma poética, tanto que ele faz parte dos livros poéticos da Bíblia. Aí houve o quê? Houve uma compilação desses provérbios, o que fica mais fácil de nós lermos e de nós entendermos. Isso tudo Deus permitiu para que facilitasse para nós. Nilda. Também, concordo plenamente. Né? Então, tudo que nos traz, tudo que agrega sabedoria e uma vida melhor, nós podemos encontrar no livro de Provérbios. Nossa, mas eu não sabia que esse livro tinha tanta coisa, mas tem. E eu desafio a você a ler pelo menos um capítulo desse livro por dia, até chegar no capítulo 31. E se você puder, faça mais de uma vez isso. E você vai ver que como Deus fala no seu coração. Às vezes o mesmo texto, Deus fala de formas diferentes, de acordo com a sua necessidade. O que ensina? Ele ensina que a religião está ligada aos problemas comuns da vida. Não há dissociação entre o que é santo daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, e sim uma associação. O que nós somos, cristãmente falando, nós exercemos essa influência cristã em todas as áreas da nossa vida. O livro de Provérbios, ele tem ditos que abarcam toda a nossa existência. Mas eu não sei o que fazer. Busque na palavra de Deus, busque no livro de Provérbios, ele tem um entendimento muito grande. Ele nos dá sabedoria, ele traz para a nossa vida sabedoria. Eu precisei muito disso e ainda preciso, mas eu precisei muito no tempo que meus filhos eram pequenos, porque ô fase. Vocês que hoje que têm filhos pequenos, sabem como a gente precisa disso, porque nós somos testados todo o tempo. Não estou falando que as crianças fazem isso por maldade, não. Isso é inerente à natureza da criança. E como nós precisamos de respostas boas, respostas inteligentes, respostas sábias, para que nós possamos satisfazer de uma forma saudável, de uma forma instrutiva no bom sentido, a curiosidade das nossas crianças. Então, vamos mais para frente. Alguém tem a tirinha aí de Provérbios 9, 10? Então, lê para mim. Fala bem alto, fazendo favor. O temor do Senhor é o que nós temos para com Deus. É o princípio da sabedoria. E cada vez que eu fico mais íntima de Deus, cada vez que a minha comunhão se aprofunda mais com o Senhor, o que acontece? Eu vou ficando mais sábia. Eu vou ficando uma pessoa que vive melhor. Não é alegre, igual uma boba alegre que fica rindo à toa, não.
mas é melhoria de vida, é qualidade de vida. Quem que não quer qualidade de vida hoje? Passando esses perrengues todo que a gente está passando. Nós temos que ter qualidade de vida, nós temos que buscar isso. E quando você busca em Deus isso, Deus te dá. Tá? O viver bem é uma prerrogativa do sábio. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Agora uma pergunta, você teme a Deus? O temer a Deus não é ter medo de Deus, não. Mas é se relacionar com o Senhor. Ter a Jesus como Salvador. Ter acesso a Deus. E se relacionar com esse Deus. É uma coisa que uma vai levando a outra. E nós precisamos, e nós temos essa oportunidade, porque nós temos a palavra do Senhor, podemos manuseá-la livremente, podemos falar dela livremente, e o que nós temos feito com a nossa liberdade? Vamos pensar nisso, tá? O que são algumas ações daqueles loucos que falam que os loucos desprezam o ensinamento? São pessoas afeitas aos crimes, à violência. Essas não são pessoas que são próximas a Deus. São aquelas que se satisfazem com a infelicidade, com o sofrer, com a dor do outro. Eu estou falando uma coisa distante de nós, muito distante. Nós quase não conhecemos no sentido de saber, de gente que gosta de sofrer, do sofrer dos outros. Infelizmente, hoje em dia, isso é comum, né? Pessoas que muitas vezes, por não ter o que fazer, ficam apontando defeitos nas outras pessoas. Fala, né, que enquanto um dedo aponta para a pessoa, assim é arma, mas vou colocar assim. Enquanto um dedo aponta para outra pessoa, tem 3 dedos apontando para nós. Você está apontando tem 3 apontando para você. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você levanta. Levantar falso testemunho é pecado, gente. Isso está lá nos 10 mandamentos. Isso é pecado. Né? Outra coisa que nós temos tido, eu tenho visto assim, muito, a impureza sexual. Hoje em dia tem pessoas que simplesmente falam assim, eu quero aquela mulher e aquela mulher vai ser minha. Se não for minha, não é mais ninguém. Pronto, tá, dá um tiro na cabeça dela. Vocês já ouviram falar desses casos assim? Ou então o marido que não respeita a esposa, adultera. A esposa que não respeita o marido, adultera. Ou a pessoa que tem um desejo sexual desenfreado, e a Bíblia chama isso de lascívia. Nós vivemos nesse contexto. Você pega os anúncios de televisão hoje em dia, são todos erotizados. Você pega as crianças, muitas crianças hoje em dia, são mulheres erotizadas pequenas. Criança que dança, criança que se veste de uma forma a se expor eroticamente. Então, nós vivemos num mundo erotizado, de impureza sexual.
relações pedófilas, relações das quais a Bíblia condena. Então, nós vivemos sob a influência de uma sociedade que permite isso. Isso também, essas pessoas que têm essas práticas também, não são pessoas que estão perto de Deus, porque Deus abomina isso. Isso é pecado. Outra coisa, alguém tem Provérbios 8, 13 e 14 aí para mim? O que Deus não gosta, o que Deus não aprova, Ele abomina e Ele não quer para o povo dEle. Porque Ele não aprova. O que Deus aprova, Ele quer que nós tenhamos. Ele quer que nós usufruamos disso. E isso em Provérbios fala muito. Minha é a sabedoria, eu sou o ensino. A inteligência, o homem foi dotado de inteligência para usar. Então nós temos o quê? Que ter o nosso proceder, um proceder que agrade a Deus. Um proceder que glorifique a Deus. Um proceder que exalte a Deus nas nossas vidas. Tá? Este livro, o autor da revista coloca aqui, é um livro que está na sua praticidade e contemporaneidade, pois trata dos relacionamentos humanos em quase todas as áreas da vida. Você quer ter sabedoria no lidar com seu vizinho? Leia Provérbios. Você quer ser bem-sucedido no seu emprego? Leia Provérbios. Eu li, acho que foi na internet, o testemunho de um moço que o pai era muito rígido. Não saia sem apagar a luz, você deixou a torneira aberta, o ventilador está ligado sem ninguém. Essas coisinhas. E o pai dele era muito exigente nisso. E um dia ele foi procurar um emprego. Doido para conseguir esse emprego, e conseguindo o emprego, ele conseguiria uma autossuficiência financeira que o tirasse debaixo das asas do pai. Aí ele chegou, a porta estava aberta e o ar ligado. Ele falou, gente, mas ninguém fechou essa porta? Ele fechou a porta. Olhou para o tapete estava invertido. Estava de cabeça para baixo, ele foi e consertou o tapete. Foi subir as escadas e tinha uns lixos que estavam no meio do caminho. Em vez dele dar a volta, ele pegou as lixeiras e colocou no lugar certo. Subiu as escadas, tinha uns ventiladores apontados para uns bancos que não tinham ninguém. Ele pegou, foi lá e desligou os ventiladores. Aí chegou numa sala que tinha muita gente. Todos eram candidatos ao emprego. Mas, do mesmo jeito que entrava, saía. O povo saía numa rapidez muito grande. Ele falou, aqui eu estou no sal, né?
Aí chamaram ele e perguntaram, ele estava esperando uma pergunta, uma enquete sobre a questão do emprego. Perguntaram para ele, quando que você pode começar? Ele falou, uai, mas tem alguma coisa errada aí, porque nem se eu estou capacitado para o emprego, eles não perguntaram. Por que, quando que eu posso começar? Aí explicaram para ele, falaram assim, que nós estamos observando todos aqueles que entram aqui, e você foi o único que, durante o seu caminho, você consertou as coisas que estavam erradas. Então, você é uma pessoa que pode agregar valor à nossa empresa, e nós queremos você. Então, vocês veem que uma coisa que, a princípio, não tem nada a ver, como ela pode estar intimamente relacionada. Ou seja, você viver corretamente, tratar os outros com consideração, dar o exemplo, muitas vezes, ser o exemplo, outras tantas, quanta diferença isso vai fazer e quão impactante isso pode ser na vida da outra pessoa. E para você isso é comum, por quê? Porque o seu padrão de ação é um padrão estipulado por Deus. Foi Deus quem ditou esse padrão, e você vai estar apto segundo a esse padrão. E nós temos acesso a isso. Aí, agora ele coloca aqui, a sabedoria começa com o temor de Deus, é verdade, mas ela se reflete em uma conduta reta, amorosa para com os semelhantes. Ela é prática vivencial. Cristianismo é vivencial. Não existe cristianismo de teoria. Ah, eu sei isso, eu sei aquilo. Se você sabe, você vive. Se você sabe, você põe em prática. Se você não põe em prática, é porque você acha que sabe, mas não sabe. É o que nós estamos vivenciando com muita gente. Tem muita gente que sabe que o Covid-19 é perigoso, mas não usa máscara, não evita aglomeração, não está nem aí para as outras pessoas. Então, acha que sabe, mas não sabe. Porque se realmente soubesse, ela viveria de acordo com as medidas protetivas colocadas. Cuidado com isso. Outra coisa, quem escreveu Provérbios? É aquilo que eu falei, né? Primeiro foi Salomão, que está aí em Provérbios 1:1. Escrito por Salomão, que fala Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Alguém está com Provérbios 24, 23? Então foram outros homens sábios, chamados sábios, que escreveram também alguns provérbios. Não foi só Salomão. Provérbios 31. Esse Agur, naquela época, descendente de Ismael, tinha uma tribo chamada Massá.
Então, esse Agur era dessa tribo. Ele também escreveu um provérbio. O rei Lemuel, que está lá no capítulo 31, foi outro rei dessa tribo de Massá também, que escreveu os ensinos que a mãe dele deu para ele. É a famosa mulher virtuosa. Né? Eu acho que eu não pus. Também o rei Ezequias, ele promoveu um avivamento no meio do seu povo quando ele reinstituiu o culto a Deus. E nesse reavivamento, né, vamos colocar assim, avivamento já é uma experiência, né? Então, o que ele fez? Ele juntou também vários provérbios de Salomão e outras pessoas colocaram em rolos, para que assim passasse de geração em geração, porque antes disso era na base do falar. O passar das tradições, de tudo aquilo que o povo vivenciava era oralmente e não na escrita. Mas aí foram compilados alguns, não que eles escreveram de novo, eles transcreveram. E hoje em dia ficou mais fácil para a gente apreender. Tá? Agora, reflexo de provérbios em Israel. Houve em Israel muitas indicações de que o livro de provérbios era usado como uma disciplina. Se você fizesse isso, o castigo era esse. Quem aqui não precisa de disciplina? Todos nós precisamos de disciplina. Não são só as crianças que precisam de disciplina, não. Muitas vezes nós, já adultos, nós precisamos de disciplina também, porque às vezes a gente ultrapassa certos limites que não deveriam ser ultrapassados. Né? Então, tem um homem que escreveu sobre um livro de provérbios. Ele escreveu o seguinte: acredita-se com boas razões que provérbios e outras seções do Velho Testamento eram uma espécie de disciplina pela qual a nação era guiada e conservada. Isso é a influência de provérbios, do livro de provérbios sobre a nação de Israel. Escreve-se também o seguinte: o divórcio entre a vida prática e a religiosa tem que ser arruinado. O viver humano como se a teoria e a prática não fosse uma coisa só. Então, no viver humano, a teoria, ela é aplicada à prática. É o que eu falei, não podemos dissociar. Ela está associada, ela tem que ser. Unir a religião à prática da vida, pois o contrário é pura hipocrisia e falsidade. Se você sai num domingo e fala, a mensagem foi maravilhosa, mas você não coloca em prática, adiantou de quê? Não adiantou de nada. Vocês estão entendendo? Está claro? Então, vamos continuar. O reflexo de provérbios no Novo Testamento. Vamos lá. Mateus 23, 6 e 7. Está com alguém? Então, lê.
Leiam, por favor, Provérbios 25, 6 e 7. Os textos são sinônimos praticamente. Então, no Novo Testamento também se usa provérbios. Aí falou que é para você não querer ser o tal na presença de grandes, porque é melhor que falem para você, venha para frente, do que vá para trás. Foi isso que o versículo disse. Vamos outro. Provérbios 27, 1. Lucas 12, 19. São sinônimos. Aí depois, se vocês quiserem ler o texto, Lucas 12, podem ler. Eu tirei um versículo só, porque senão ia demorar, são textos longos. Mas fala o seguinte: a sua vida resume no hoje. Se a sua vida resume no hoje, você não está certo. Você tem que cuidar do hoje? Claro que você tem que cuidar do hoje. Mas tem muita gente que só cuida do hoje. A palavra de Deus diz que isso não é a medida mais sábia, mais inteligente. Porque, além do hoje, todos nós temos uma vida espiritual. E essa vida espiritual, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser preservada, ela tem que ser cultivada, além do hoje. Então, mais influência do livro de Provérbios no Novo Testamento. Vamos para mais aí. Primeiro, essa acho que foi comigo. Espera aí. É porque eu deixei umas. Eu deixei umas referências sem. 1 Pedro 4:8. Fala o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Esse é o texto lá de Pedro. O texto de Provérbios é Provérbios 10, 12. Deixa eu ir lá, que também está comigo. Fala o seguinte: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. São sinônimos também. Então, lá nas cartas petrinas, lá nas cartas de Pedro, tem também a menção ao livro de Provérbios. Isso, gente, provando que a Bíblia é uma coisa só. Apesar do tempo enorme entre Provérbios e Pedro, o que acontece? Os valores, a essência continuava a mesma, que era Deus. Tem gente que fala, só vale o Novo Testamento. Não. O Novo Testamento e o Velho Testamento são a palavra de Deus. São importantes.
e são preciosos para as nossas vidas. 2 Pedro 2:22, tem alguém? Não? Então, pelo adiantado da hora, eu não vou ler, não. Mas depois, quem quiser essas referências, eu passo. Tá? Romanos 12:20. Também não tem, não? Ficou comigo? Não. Alguém acha para mim Romanos 12:20? Agora, Provérbios 25:1 fala o seguinte. Não, não é esse não. Provérbios 25:21 e 22. São sinônimos. Ou seja, Paulo também, foi Paulo que escreveu Romanos. Paulo também usou a influência e usou os escritos do livro de Provérbios. Né? E tem mais referências aqui. Depois, quem quiser, me pede que aí eu passo. Tá? Nós não vamos ler tudo por causa do tempo. Queridos, nós temos a liberdade de manusear, de falar, de estudar o livro de Provérbios. A sabedoria ocupa tanto espaço que já não caiba mais na nossa vida, nem um pouquinho dela. O que vocês acham? O copo se esgota de sabedoria? Pelo contrário, quanto mais sabedoria eu tenho, melhor é a minha vida. E tem um texto que eu gostaria que nós lêssemos, eu gostaria que todos achassem. Está lá em 1 Coríntios 1:18 a 25. Primeiro aos Coríntios 1:18 a 25. Eu vou pedir para o Wilton ler, porque ele tem a voz mais forte. Tira a máscara e lê para mim.
Essa sabedoria do mundo aí, gente, é a sabedoria que não vem de Deus. Ela vem do mundo. E nós conhecemos um Deus. Nós conhecemos a pessoa de Jesus. Nós temos em nós o Espírito Santo, aquele que dá essa sabedoria. Você tem vivenciado uma vida sábia nos princípios de Deus, não nos princípios do mundo, mas nos princípios de Deus. Você tem vivenciado essa sabedoria? O livro de Provérbios está repleta dela. Mais uma vez desafio a vocês, leiam o livro de Provérbios. Se não entender, olha no dicionário. Se não entender, pergunte para alguém, para que essa dúvida não fique na sua cabeça. Porque a sabedoria, ela só é válida quando ela passa a ser ação na nossa vida. Enquanto está só na teoria, não tem proveito. O proveito vem quando a ação é executada. Quando a teoria vira prática. Aí sim você apreendeu. Aí sim você tomou aquilo para si, aí sim aquilo frutificou na sua vida. O livro de Provérbios é um livro muito rico, como toda a palavra de Deus é. Mas nós temos a oportunidade de lermos coisas escritas há tanto tempo. E põe tempo nisso. Mas que são tão atuais. São tão preciosas hoje para a nossa vida. Se você não saiu com nada daqui hoje, saia com isso. Leia o livro de Provérbios. Pratique o livro de Provérbios. A sua vida irá melhorar. A sua vida terá mais qualidade. E essa qualidade, ela é dada por Deus. Ela é outorgada por Deus. Aceita o desafio? Vamos progredir, em vez de regredir. É isso que a lição nos propõe hoje. Amém? Rose. Queridos, nós temos nossos aniversariantes da semana, né? Nós temos a Aline, tá? Ela não está presente aqui. A Julice, tá? Que é a Aline e a Julice do dia 7. O Nersolino, dia 8. Por favor, Nerso, vem aqui. O Nersolino e a Lorena, que é do dia 10. Vamos estar orando por esses irmãos? E eu quero pedir a Nilda, que esteja orando pelos nossos aniversariantes da semana, que o Senhor esteja sempre os abençoando, tá? Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida e a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada por reabrirmos e começarmos novamente, Senhor, a escola dominical. Muito obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje, que ele venha encontrar guarida em nossos corações, para a nossa edificação.
abençoa a tua serva mais uma vez. Que ela possa, ó Deus, trazer outras lições, outros estudos como esse. E nessa hora em especial, nós te pedimos pelas pessoas aniversariantes da semana, Julice, que é uma das minhas filhas de oração, Nersolino, Aline, que o Senhor, ó Deus, os abençoe poderosamente, dando a eles, ó Deus, mais e mais anos de vida, e que eles possam, Deus, estar sempre nas palavras que acabamos de ouvir de Provérbios. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Obrigada a você, Nilda. Queridos, a Mariana, por favor, dá um sinalzinho de braço. Mariana? Marina, por favor, Marina. Por favor, nós queremos agradecer, né, sua presença e a presença também de quem nos visitam. Você pode nos apresentar quem está com você, as pessoas que nos visitam? Certo. Certo. Bem-vindos. 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 Muito bem-vindo. Muito bem-vindos. Bem-vindos. Muito bem-vindos, viu? É um prazer muito grande receber vocês aqui, tá? Uma alegria muito grande do Senhor, que o Senhor esteja abençoando, guardando e protegendo vocês, tá? Muito obrigada, Marina, e a palavra está com o nosso pastor. A palavra está com o nosso pastor. Graça e paz, irmãos. Como vai ter o batizado da nossa pequena Maria Antônia, eu não vou tirar a máscara. Mas a máscara me incomoda demais, ela me tira o fôlego. Não é fácil, não. Ainda bem que durante o culto eu fico ali atrás, então eu fico escondido, dá para a gente fazer desse jeito, né? Tirar a máscara e falar sem ela, né? Só para os irmãos terem noção, a nossa escola dominical, ela normalmente é muito pequena. Comparado com o tamanho da igreja, nós temos uma escola dominical bastante reduzida. Os nossos matriculados são 52 ao todo, tá? Hoje nós tivemos 15 presentes, então 37 pessoas ausentes. Eu acho que tem 37 pessoas beirando o Covid, se não tiver com Covid, né? E nós tivemos hoje 3 crianças conosco. Nesse período nós abrimos para os adultos, mas não abrimos para as crianças. Não estamos ainda atendendo o departamento infantil. Eu acho que é mais prudente nesse momento. Quando a gente sentir mais segurança, então a gente já começa a retomar o trabalho com as crianças, que é um trabalho muito forte da nossa igreja, né? Tanto na escola dominical quanto no culto da noite. Nós temos bastante crianças, né? Então, assim que der, nós já vamos retomar isso, porque as crianças têm sentido também essa ausência dos trabalhos aqui da igreja. A nossa irmã Marina, ela é membro lá da congregação presbiterial de Cachoeira Dourada, que durante esse ano eu dei assistência lá, né, e continuo até o término do ano. A filhinha, a Maria Antônia, é a Maria Antônia Carvalho Rodrigues de Assis. Ela nasceu no dia 15 de novembro, uma data muito interessante. 5 de novembro? Por que eu coloquei 15? Olha lá, Marina, se você não me mandou isso errado, hein?
Então, dia 5 de novembro de 2019, aqui em Tumbiara. A mãe é a Marina Carvalho Pereira de Assis, o pai é o José Eleutério Rodrigues Neto, né? Eu quero convidar a Marina e o Neto para estarem se dirigindo aqui à frente, nesse momento. O diácono de plantão pode também vir para cá. Pode chegar aqui. Ela está com a carinha boa, né? Até a gente jogar água depois, já fica mais diferente. O batismo, irmãos, para que vocês possam entender, tem um surdo mudo fazendo sinal ali para mim, eu não entendi o que é que ele está querendo. Ele está fazendo a linguagem de surdo mudo com o Júnior, que o Júnior entende. O que ele falou, Júnior, só por você? Hã? Então põe isso para lá, Júnior. O João está dizendo para o Júnior ficar atrás aqui da mesa, senão vai tampar todo mundo na câmera aqui. Está sendo gravado a nossa escola dominical, não está sendo transmitido ao vivo, como nós fazemos, né? Apenas para a orientação dos irmãos, o batismo, ele é um rito de iniciação. Ele é o rito de iniciação da pessoa, no caso, na igreja, não é? Jesus mesmo foi quem deixou isso para os seus discípulos, para a sua igreja. Né? Jesus orientou aos seus discípulos que aqueles que crescem, fossem batizados, né, deveriam seguir esse curso da igreja. No Antigo Testamento, qual era o ritual que era usado e que tinha o mesmo significado do batizado? Era a circuncisão. A circuncisão no Antigo Testamento, ela era também o rito de iniciação. Além disso, a circuncisão indicava que aquela criança, ela pertencia àquela nação, que era a nação de Israel, e que essa nação estava num pacto com Deus. Alguns autores levantam a possibilidade, no Antigo Testamento, de algumas crianças, sendo meninas, receberem água, como o rito de iniciação. A gente sabe que o Antigo Testamento ele vem de um sistema patriarcalista. Então, sendo um sistema patriarcal, a figura principal era do homem. Por isso que havia o rito de iniciação da circuncisão somente para o homem, óbvio, né? Mas o homem representava toda a sua prole. Tá? Quando nós viramos as páginas do Novo Testamento, Jesus mudou o rito, deu um novo rito para a igreja com respeito à Santa Ceia, é o primeiro sacramento que o Senhor trabalhou isso entre os discípulos, que é a Santa Ceia. No Antigo Testamento nós tínhamos a Páscoa, mas a Páscoa era específica para o povo judeu. Então, quando Jesus senta com os seus discípulos, celebra a Páscoa, por ser ele judeu, depois que ele terminou a celebração da Páscoa, ele então inicia o rito agora da ceia, e ele passa isso aos seus discípulos. O batismo, idem. Então, o batismo, Pedro falando no seu primeiro discurso lá em Atos, capítulo 2, no verso 39, Pedro diz assim: é para vós e para vossos filhos a promessa, ou as promessas. As promessas do Senhor é o quê? Promessa de salvação, promessa de uma nova terra, um novo céu. Então era para os filhos de Deus e toda a sua descendência, né? Então, nesse momento, eu passo a perguntar a vocês algumas questões, que, na verdade, sintetizam o credo apostólico. Em primeiro lugar, vocês creem em Deus Pai, Criador dos céus e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado e ressurgiu ao terceiro dia? Vocês creem? Vocês creem no Espírito Santo?
Vocês creem na igreja única, universal do Senhor? Se o Senhor for servido conservar a Maria Antônia com vida, vocês se comprometem a ensiná-la a ler e a escrever? Vocês se comprometem a ensinar a palavra de Deus a ela? Vocês se comprometem em orar com ela e orar por ela? Sim. Muito bem. O batismo, o elemento água, não tem nenhum poder. A água não lava pecados. A água simboliza, e simboliza principalmente nas Escrituras, no Novo Testamento, a palavra. E aqui simboliza esse rito de iniciação. Mas não tem poder de salvação. E para nós não importa a quantidade de água, não pode faltar é a água, né? Alguém diz assim, Jesus foi batizado por imersão no Rio Jordão. De fato, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Mas onde Jesus foi batizado, e na época que Jesus foi batizado, não dava para Jesus ser imerso na água, porque naqueles dias a água estava muito baixa. O que João Batista fez? Entrou com Jesus naquele regato, que o Jordão se transformava num regato. Possivelmente ele pegou água nas suas mãos e Jesus, ajoelhado, ele jogou essa água sobre a cabeça de Jesus. Então, o que vamos fazer aqui? Esse momento ele é feito por aspersão. Tá? Então a água é o símbolo. Vamos nos colocar de pé, queridos, nesse momento. Se quiser tirar um lacinho dela, porque senão vai molhar, né? Calma, já vai. Maria Antônia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te agradeço muito pela vida da Maria Antônia. Peço ao Pai que o Senhor cuide dela. Que ela possa crescer, ó Deus, como uma criança saudável, uma criança que viva, ó Deus, para servir ao Senhor. Que seus pais, ó Deus, possam se dedicar à criação dela, ó Pai, de tal maneira que ela seja no futuro uma mulher temente ao Senhor. Dê saúde a ela, ó Deus, dê capacidade cada vez maior, seja psicológica, seja física, ó Deus, mas acima de tudo dê a ela sabedoria para viver a vida, Pai, nesses dias tão difíceis. Toma Maria Antônia nas tuas mãos, abençoa o neto, abençoa a Marina, ó Pai, como pais dela. Eu peço isso, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Deixa eu usar a sua toalhinha. Deus abençoe vocês, viu? Deus te abençoe, viu? Pode se assentar. Com esse calorão, até que a água... Lá no sul de Minas, onde eu pastoreei, pode se assentar, queridos? Lá no sul de Minas, onde eu pastoreei, a gente... No inverno não dava para fazer batismo com água na temperatura normal, não, porque a gente pegava 4 graus, 5 graus, então tinha que esquentar um pouquinho a água, né? E não tinha criança que aguentasse isso. Irmãos, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de deixar aqui o convite a todos os irmãos para que estejam hoje à noite, às 19h30, é o nosso culto de Santa Ceia. É tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Vai ser transmitido pela live, com certeza. Mas eu reputo que a live hoje é somente para aquelas pessoas que realmente têm muito medo de sair de casa. E eu acho que essas pessoas não saem para ir nem no supermercado, né? Então, mas fora isso, vocês estão vendo, os bancos estão arrumados aí, distanciados, há o material de higienização, né? Tem a galeria que a gente tem colocado algumas pessoas lá também. Então eu conto com a presença de todos os irmãos, tá bom? Tenham um bom domingo, um abençoado domingo. Deus seja com todos vocês. Um abraço. Está encerrado.
faz-me bem, aventura.